Bom, vamos lá para a correção de mais um de nossos simulados, simulado número 12, né? E a pergunta número 1 diz assim: nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas em locais apropriados. Onde estes não existirem, o condutor deve fazer o quê? Letra C de casa, que é a resposta certa. Aguardar no acostamento da via à sua direita para cruzar a pista com segurança. Temos a imagem ilustrativa aí, né? Se você vai entrar à esquerda e tem um acostamento à direita, para nele. Pergunta de número 2. Portadores de necessidades especiais dirigindo sem seus aparelhos auxiliares resulta em que? Letra C de casa, que é a resposta certa. Infração gravíssima, com multa e retenção do veículo, né? Temos a ilustração do óculos, mas tem também o aparelho auxiliar de audição, né? E tem também o veículo adaptado, né? Se estiver fora das adaptações, se o motorista for deficiente, a carteira dele for classificada como deficiente e ele estiver dirigindo um veículo comum, então também ele toma uma multa gravíssima. Pergunta número 3. São placas que advertem sobre a ocorrência de condições perigosas na via. Então, é a letra D de dado que é a resposta certa aí. Área com desmoronamento e vento lateral. Pergunta de número 4. Ao observar a luz amarela do semáforo, um comportamento seguro do condutor será o quê? Letra C de casa, que é a resposta certa. Reduzir a velocidade e parar o veículo antes da linha de retenção, desde que isso não resulte em perigo para os veículos que vêm atrás, não é? Então, nós temos aí a ilustração da forma correta de se fazer isso daí. Pergunta de número 5. A placa R13 determina o quê? Letra A, que é a resposta certa. Proibido o trânsito de tratores e máquinas de obras, não é? A pergunta número 5, a resposta certa é a letra A, não é? A pergunta de número 6, a placa A42 adverte o motorista para, letra C de casa, que é a resposta certa, início de pista dupla. Pergunta de número 7, a placa A4A. Né? Diante da placa A4A, você entende que vai encontrar o quê? Letra D de dado, que é a resposta certa. Uma curva acentuada em S à esquerda. Né? Pergunta de número 8. O condutor deve sinalizar e deslocar seu veículo com antecedência para a faixa mais à direita da sua mão em direção para... Letra D de dado, que é a resposta certa. Entrar para a direita. Né? Nós temos aí uma situação de uma pista de rolamento com várias faixas de trânsito no mesmo sentido, né? Então, a pista de rolamento com várias faixas de trânsito no mesmo sentido, a linha branca que divide cada pista, cada vez que você for mudar de uma pista para outra, tem que dar seta. Você só pode mudar uma pista de cada vez, não é? As pistas da direita são para os veículos mais lentos e as pistas da esquerda geralmente são utilizadas para os veículos de maior velocidade, né? Se você vê um veículo se dando seta e mudando uma pista de cada vez, provavelmente quer dizer que ele vai entrar ou para a direita, se ele estiver se movimentando para a direita, ou para a esquerda, se ele estiver se movimentando para a esquerda. Pergunta de número 9. É proibido a todo condutor de veículo. Letra B de bola, que é a resposta certa. Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam próximos de passar um pelo outro. Nós temos a imagem ilustrativa aí, não é? Pergunta de número 10. Em uma pista de rolamento com várias faixas de trânsito no mesmo sentido, as faixas da esquerda devem ser usadas para letra A, que é a resposta certa, ultrapassagens e para os veículos em maior velocidade, né?
Pergunta de número 11. O condutor, para virar à esquerda em interseção de vias de sentido duplo de trânsito no perímetro urbano, ele deve fazer o quê? Letra D de dado, que é a resposta certa. Aproximar-se o máximo possível do seu eixo ou da linha divisória da pista, não é? Nós temos aí a imagem ilustrativa, né? Você não pode curvar comendo a esquina da contramão. Você tem que fazer a curva quadradinha na sua mão, igual está indicando a seta vermelha aí, né? Pergunta de número 12. O condutor, para fazer a ultrapassagem de outro veículo em movimento, deverá fazer o quê? Letra B de bola, que é a resposta certa. Certificar-se de que dispõe de espaço suficiente e de que a visibilidade lhe permite fazê-la com segurança. Pergunta de número 13. O condutor de veículo que respeita a sinalização, assim como expectativa de outras pessoas, pedestres e condutores, ele dirige de que forma? Letra C de casa, que é a resposta certa. Dirige com atenção e cuidados indispensáveis à segurança no trânsito. Pergunta de número 14. A forma correta de parar o carro em uma ladeira com acentuado aclive, ou seja, no sentido da subida, a fim de aguardar a abertura do semáforo, é fazer o quê? Letra B de bola, que é a resposta certa. Acionar os freios de serviço, né, que é o freio pedal, né, inicialmente, e em seguida o de estacionamento, que é o freio de mão, colocando o veículo simultaneamente em ponto morto, né, que é o neutro, quando não está em marcha nenhuma. Esse daí é o procedimento de uma ladeira, só que ele está sendo feito no caso de um semáforo que fica numa subida, no morro, não é? Pergunta de número 15. A posição mais apropriada para os braços do condutor ao segurar a direção é: letra A, que é a resposta certa. Paralelos e levemente flexionados, tá ok? Paralelos, a altura da mão deve estar na mesma altura. E levemente flexionados, né, que não pode ser nem muito reto, né, os braços nem muito reto, com a cadeira muito para trás, e nem com os braços muito curvados, com o rosto perto do volante ou do para-brisa, tá ok? A imagem ilustrativa ilustra bem aí. Pergunta de número 16. Chove forte e o limpador de para-brisa de seu veículo não está sendo suficiente para manter a visibilidade. Nessa situação, você faz o quê? Letra C de casa, que é a resposta certa. Para o veículo em local seguro e aguarda, não é? Pergunta de número 17. Anselmo tem muito cuidado com seu veículo. Mora em uma rua de duplo sentido de circulação, quase na esquina com um cruzamento, onde há grande fluxo de pedestres, ciclistas, motociclistas e veículos. O espaço de sua garagem é muito apertado. Durante o dia, Anselmo tem o hábito de deixar o veículo estacionado em frente à sua casa, bem colado ao portão, com os dois pneus direitos sobre a calçada, a fim de evitar colisões em seu veículo. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, que é o CTB, e os preceitos da direção defensiva, Anselmo está o quê? Letra A, que é a resposta certa. Incorreto, pois desrespeita a lei e põe em risco a segurança dos pedestres que terão que circular pela pista de veículos, não é? Temos a imagem ilustrativa aí, ó. Então, um veículo estacionado em cima da calçada, mesmo que seja em frente ao seu portão, não pode, né? Um veículo que, um pedestre, né, que achar esses veículos estacionados em frente à sua em cima da calçada, eles terão que desviar dos veículos no meio da rua e coloque o pedestre em risco. Então, por isso que não pode. Então, esses dois veículos aí estão totalmente errados, sem dizer que no poste ali tem uma placa de proibido estacionar, não é? Então, pergunta de número 18.
as condições adversas do motorista, ou seja, o que acontece com o motorista que atrapalha ele dirigir. Letra A, que é a resposta certa. Estado alcoólico, sono, audição e visão deficientes, né? Pergunta de número 19. Em certa rodovia, há um acentuado desnível entre a pista e o acostamento. Por descuido, você saiu com as duas rodas da direita para fora da pista. Nessa situação, dentre as opções abaixo, a conduta correta é fazer o quê? Letra C de casa, que é a resposta certa. Diminuir a velocidade lentamente, verificando se não há veículos que se aproximam, e então sinalizar e efetuar com cautela e adequadamente a manobra de retorno à pista, não é? Então, pergunta de número 20. Quando receber uma chamada pelo telefone celular, estando com o veículo em movimento, o procedimento correto é fazer o quê? Letra A, que é a resposta certa. Para o veículo em local permitido e atender a ligação, né? Então, não atende com o veículo andando. Acha um local seguro e aí atende a ligação. Mas a melhor coisa a fazer é desligar o telefone ou colocar no modo avião, entendeu? É não deixar com que o telefone tire sua atenção do trânsito. Pergunta de número 21. Após colisão frontal de dois veículos, o motorista está inconsciente. Nessa situação, a conduta mais indicada para o socorro da vítima é: letra D de dado, que é a resposta certa. Informar ao serviço de socorro o seu estado de inconsciência e seguir as orientações recebidas. Pergunta de número 22. A primeira ação diante de um acidente de trânsito é sinalizar o local. Esta afirmação é o quê? Letra A, que é a resposta certa. Verdadeira, pois visa alertar os outros veículos que se aproximam, protegendo o local contra novos acidentes. Então, da pergunta número 21 até a número 24, são as perguntas de primeiros socorros. E uma regra básica para responder essas perguntas é a seguinte: se na opção de resposta estiver sinalizar o local ou chamar o socorro médico ou as duas coisas na mesma opção de resposta, geralmente essa vai ser a opção de resposta correta. Pergunta, olha aí, ilustração, a sinalização do local, não é? Pergunta de número 23. Um motorista para o seu veículo em uma avenida com tráfego intenso, a fim de realizar troca de pneus, e é atropelado por uma motocicleta. Nessa situação, como conduta de primeiros socorros, o motociclista deve fazer o quê? Letra C de casa, que é a resposta certa. Sinalizar adequadamente o local e providenciar socorro médico especializado, né? Pergunta de número 24, nossa última pergunta. Um ciclista é atropelado por um carro e desmaia após bater a cabeça no chão. Em relação à vítima, a pessoa que for socorrê-la deve fazer o quê? B de bola, que é a resposta certa. Evitar movimentá-la. Muito obrigado por estar conosco e boa sorte na sua prova.